Luizinho, bom dia. Bom dia. Uma partida de semifinal do Campeonato Gaúcho, tu conheces bem, tem chego nessa fase nos últimos anos, contra uma equipe que tem um investimento maior, assim como foram as outras duas que venceram o Caxias nesse campeonato. É necessário repensar algo diferente ou o Caxias não vai abrir mão da sua postura para enfrentar o Internacional? Bom dia a todos, né? Um prazer enorme chegar nesse momento também, né? De tudo que a gente se programou, um início meio... algumas coisas saíram do controle, algumas dificuldades, mas dentro de tudo isso, né, a gente teve até uma classificação tranquila em relação ao que a gente se programou, mesmo com os problemas, né? Um jogo muito importante dentro do que a gente se programou. Uma semana de colheita, porque a gente planejou isso, né? Lá no início, no papel, né, de levantar os nomes, de montar o plantel, estabelecer um modelo de jogo para depois a gente ir atrás das peças, das características. E foi dessa maneira que a gente chegou até aqui, mesmo com os problemas que a gente se enfrentou, né? É um momento de inteligência, de manutenção de ideias, de poder, principalmente ao longo da semana, a gente tem um jogo muito importante também da Copa do Brasil, né? Como eu falei, ser inteligente, né? Procurar fazer o jogo que a semifinal pedir, porque não tem como fugir, né? Eu não posso furtar isso dos atletas, de tudo que a gente se programou, né? Então, essa é uma semana diferente, né? A gente teve uma semana cheia para poder trabalhar, para poder dar ênfase às boas coisas que a gente fez, se corrigir nas demais, que é muito importante. Para o treinador, cara, para o futebol, o ideal é a semana cheia para poder trabalhar, porque você também trabalha um ponto que às vezes ninguém entende muito, que é o descanso. Você tem que descansar, né? Principalmente pós-jogo, para depois conseguir treinar com alto rendimento, em um alto nível. Então a gente fez isso, né? E agora a gente entra nessa semana que é a mais importante aí, desde que a gente iniciou o trabalho. Nos últimos jogos, Luizinho, você olhava para o banco de reservas e não tinha opções para o setor ofensivo, né? Isso vai mudar para esse jogo contra o Inter, a situação do Gabriel, do Iago e também do Helder? A gente ainda tem esse momento, né? Os atletas saíram já do departamento médico, né? Tem esse momento da configuração física de novo, né? De poder entrar à disposição e nos dar a condição do poder físico, né? Que não tem como fugir disso, né? De uma semifinal de competição, de uma viagem longa, às 15 horas, eu acho que só teve um jogo à tarde da Copa do Brasil, é o nosso, mas enfim, são as dificuldades também de uma competição importante. Então a gente vai procurar ter estratégia também para poder fazer um jogo forte contra o Inter, né? Trabalhar para poder vencer e a gente levar para o Beira-Rio um resultado importante, né? E depois a gente pensa na partida da Copa do Brasil. Não tem como desconfigurar muito, né? Tem que pensar meio em conjunto, né? Mas a gente criou esse momento e tem que saber administrar bem. E a gente vai ter 100% no jogo do Inter e vai ter atletas 100% no jogo da Copa do Brasil, porque é necessário dessa maneira para a gente poder competir e, obviamente, construir a vitória. Luizinho, diante dessa dificuldade da viagem, né, que o Inter não vai ter, o Inter vai ter uma semana cheia, até do desgaste que o Caxias vai ter no jogo da volta. Esse jogo de amanhã se torna ainda mais importante, é preciso tratar esse primeiro jogo como, daqui a pouco, ainda mais importante, mais decisivo até do que, não em termos de placar, mas para que o Caxias crie a sua vantagem? A semifinal, né, e como eu falei, é a terceira semifinal seguida do Caxias, né? Isso mostra a força do clube, a força do planejamento, da forma... eu vivi isso agora, né?
eu já entendia, a gente no futebol as informações giram, né? Mas o clube, o Sete, o Vargas, o Bersag, o seu Hernânio, esse pessoal me mostrou um Caxias que eu não conhecia, da parte administrativa e da forma que ele pensa. Isso me atraiu muito para poder fazer o trabalho, né? No primeiro momento eu fui muito cobrado com rendimento, e faz parte do processo, né? A torcida cobrou e eu sei o poder da torcida, né? Até li algumas coisas aí, algumas críticas em relação a isso, que são pertinentes, mas o que o torcedor tem que entender, eu não quero brigar com o torcedor, muito pelo contrário, eu sei a força que eles têm. Eu quero agrupar. Eu quero que a gente canalize essa cobrança para o lado positivo, né? De construir um time. O acesso para a Série B, que é o que eu sempre falei, né, que é o que todo mundo quer aqui. Eu vou abastecer o carro, o pessoal fala isso. Eu vou no supermercado, o pessoal fala isso. E não tenha dúvida que a comissão técnica, essa gestão, o que a gente montou para poder alcançar isso, está obcecado pela Série B, né? Só que são processos. O processo do estadual, o objetivo maior a gente atingiu, de poder chegar aqui. Mas eu vou abrir mão da semifinal? Não, muito pelo contrário, né? Mas a gente tem que como eu falei, tem que ser inteligente, né, de poder fazer um bom jogo e, obviamente, tentar levar para o Beira-Rio uma vantagem. No futebol tem 3 resultados. Se a gente vencer aqui, a gente joga por 2 resultados no Beira-Rio. Então é muito importante esse primeiro jogo, né? Entendendo que nada se define aqui também, né? Mas procurar dentro disso, né? Construir. É outro momento agora. Tem o momento do start, esse é um momento de manutenção da corrida, né? Como eu falei, até citei aqui o torcedor, é importante que se engaje mais, entendeu? Ele tem esse poder de ajudar, mais do que ajudou. E eu entendo também as críticas. Em alguns momentos o time oscilou. Cara, mas é pertinente a cobrança, mas o torcedor também tem que entender. São 8 jogos ao longo do ano. É a construção do time que vai brigar para poder chegar à Série B, né? É a construção de uma atmosfera que é muito importante. Dificilmente um time consegue chegar lá no resultado final, principalmente em competição de Campeonato Brasileiro, se não criar um fator externo que possa ajudar, né? Eu acho que o torcedor tem essa força, né? Tem um grupo que vai trabalhar muito para poder chegar nesses objetivos. E a gente, como eu falei, a gente até com tranquilidade alcançou. Nunca se furtou que o Caxias tinha que ser a 4ª força, até pelo investimento, né? Então agora, com calma, a gente segue o trabalho, mas entendendo que a gente pode construir um bom jogo, que pode levar para o Beira-Rio essa vantagem, e é dessa forma que a gente vai pensar. É necessário ser mais marcador, Luizinho, contra o Internacional, e te pergunto a característica do volante. Tu tens o Lohan, tem o Mantua e também o Paulinho para essa vaga do Cuiabá. Cara, assim, você vai jogar com o poderio do Inter, né? Nesse momento de semifinal, e no futebol, na minha cabeça, tem 2 momentos distintos. Um momento que eu não tenho a bola, que eu tenho que marcar, eu tenho que ser agressivo, e um momento que eu não vou ter a bola, que aí que eu não tenho a bola, e o momento que eu vou ter a bola, para a gente poder construir as jogadas, né? Não abdicar de poder ser ofensivo, né? De ter aproximação, enfim. São momentos importantes do jogo, né? Que às vezes, né, a maioria entende que com a bola que eu vou ganhar um jogo, e às vezes é sem bola, que você controla, que consegue neutralizar, que consegue saltar a marcação, né? Que consegue pressionar o adversário para poder roubar a bola numa situação já de campo de ataque. Enfim, são pontos importantes, né? Às vezes também o torcedor só entende o resultado final e tem o processo do jogo, que é muito importante. Para mim poder chegar bem à frente, tem que ter uma construção, tem que ter uma ideia definida. Enfim, são pontos importantes. E contra uma equipe que tem esse poderio,
essa qualidade, a gente tem que ter tudo isso, tem que marcar bem, tem que jogar, mas tem que ter também uma boa estratégia de jogo para a gente conseguir ser consistente aí ao longo do jogo. O adversário tem toda essa qualidade, Luizinho, mas perdeu algumas peças também importantes, né? O Alan Patrick talvez seja o principal criador das jogadas do time do Roger, o Wesley e o Borré também estão fora. Como é que você imagina que vai ser a postura do Inter para esse jogo? É um time que vai ser agressivo desde o início, que pode esperar o Caxias? Como é que você planeja esse enfrentamento estratégico? A gente foi até criticado num primeiro momento, né, em relação às lesões e, como eu falei, saiu um pouquinho do controle, né? As lesões musculares, elas vão sempre acontecer. O nosso trabalho é tentar reduzir, né? Mas a gente sofreu um pouco nesse quesito. Foram problemas, né, fazia muito tempo que eu não pegava 2 problemas de joelho, de fazer cirurgias, né? Então aconteceu 2 aqui. O trauma do Alan com o Calisson. A gente teve um probleminha de um edema com baços que acabou tirando do início da competição, né? Mas, entre aspas, hoje a gente tem 3 atletas no DM. Os 2 problemas de joelho, né, até que o Thiago Coelho já vem já na transição, e o Nescau vai demorar um pouquinho mais. E um problema do Wendel que já vem desde o ano passado, que não passou por ninguém dessa gestão, né? Os demais a gente já vem trabalhando e já vem preparando para o momento certo de se colocar à disposição também, né? E eu li alguma coisinha que o Inter tem 11 no departamento médico. E acontece, com toda a estrutura, com toda a qualidade de trabalho, de gestão, né? Então, como eu falei, tem os momentos que a gente vai ser cobrado e nem tudo está errado, e é uma essência da vida. Tem um momento que a gente vai ser elogiado e nem tudo está certo, né? Enfim. Por isso que o treinador sempre tem cabelo branco, cara, que a gente tem que projetar tudo, tem que ter tranquilidade, eu tenho que entender que eu vou ser julgado por N situações, né, e que às vezes não consegue entender ou enxergar algumas coisas que a gente enxerga ou se programa, né, faz parte da cultura do futebol brasileiro, né, mas, enfim, em cima desse tema, o mais importante foi o que eu falei. Está na hora do Caxias subir para a Série B. Está na hora de a gente criar uma atmosfera para isso. Não só ficar aqui cobrando os atletas, né? Até eu conversei com um torcedor no jogo, fui forte com ele também na cobrança, porque a gente estava num momento com chuva, com algumas poças, com dificuldade de construir. Tanto é que o segundo tempo foi muito melhor da parte técnica do jogo. A gente criou várias situações e o time, em momento nenhum, abdicou de tentar, né? Então é nessa hora que eu até citei isso, é nessa hora que o torcedor tem que ser o torcedor, de entender que a gente não está aqui para brincar, muito pelo contrário, a gente está para atingir a maior meta do clube. E não é fácil, tá? Então, que a gente tenha esse engajamento de todos, né? Porque eu também estou cobrando a torcida, porque ela tem esse poder. Se eu viesse aqui e não falasse nada, é porque a torcida não tinha, ou na minha visão, não tinha esse entendimento que pudesse apoiar. Não, mas pelo contrário. Eu sei de tudo isso, eu sei da força, já vivi contra várias vezes, até como atleta, e a gente está num momento bom, dentro do planejado, com perspectivas boas para o ano, né? O objetivo é chegar à Série B do Campeonato Brasileiro, né? De poder avançar nesse jogo da Copa do Brasil, para a gente fazer um dinheirinho, se reforçar em relação ao que a gente se programou, né? Um grupo mais enxuto, para depois na Copa do Brasil a gente poder se articular. Então a gente não saiu do que se traçou, né? Então esse é o momento agora de agrupar e a gente poder fazer aí uma semana mágica. Tu falando sobre essa questão de preparar todas as coisas, todos os aspectos. A gente sabe que aqui no Rio Grande do Sul tem uma pressão grande fora quando vem jogo da dupla Grenal contra os demais times do interior, em especial dupla Caju. Caxias sofreu na pele com isso algumas vezes. As questões de arbitragem, questões de extracampo de fato, né? Pressão em cima dos árbitros. Como é que o Caxias, como é que tu internamente dentro do vestiário trabalha isso
na medida em que, de novo, se percebe um apelo, né, para que o Inter seja campeão depois de tantos anos, e se fala sobre Grêmio e Inter, e muitas vezes se esquece até da dupla Caju, que está envolvida na disputa, né? Eu concordo absolutamente com tudo que você falou, né? E, para mim, esse é um ponto fundamental, que a gente, abre aspas aqui, parou de revelar jogadores. Se não dá oportunidade para um time que tem um investimento menor, né, daqui a pouco ter um equilíbrio nas decisões, né? Até em off aqui a gente conversou um pouquinho antes. Vou citar uma situação que já aconteceu aqui pelo menos umas 4, 5 vezes, né, de arbitragem, além do VAR, tem o ponto de comunicação, né? Então, a todo momento eles ficam conversando e criam uma ação, e já se criou 5 vezes uma ação ofensiva do Caxias, com lance duvidoso para impedimento ou não, né, e o árbitro ele apitou primeiro e depois o bandeira levantou. Não tem VAR. Enfim, eu entendo que tem uma lacuna grande para o Inter, e a gente vai enfrentar o Inter, né? Que é um momento o presidente do Inter já falou isso o ano passado, né? Da vontade de voltar a ganhar o estadual. Agora, tem que se ter respeito por tudo, pela história do Caxias, né? Pelo público que vai vir aqui, né? Pelo trabalho que o Caxias vem fazendo já há um bom tempo. Enfim, né? Eu acho que eu gosto do trabalho do Jean-Pierre, que vai apitar o jogo, mas que também, né, tem um discernimento de poder ter uma boa condução, mais justa. O VAR foi para isso, para a gente ter justiça nas decisões, e eu acho que o que pegou um pouquinho foi o critério de decisões, de um pênalti, de um cartão, né? Então, sempre foi um pouquinho mais para a dupla, né, Grenal. Não se esqueçam que tem uma dupla aqui que trabalha sério, né? E principalmente o Caxias, que quer subir de patamar. É um jogo importante. O Caxias chegar na final, projeção, mais dinheiro de uma renda, tem uma importância gigantesca para tudo isso, a confirmação de todo o bom trabalho que o Caxias tem, né? Então, eu espero e rezo aí que possa ter uma semifinal justa, né, com boas decisões, e que quem conseguir ao longo desses 200 minutos, né, porque não é mais 90 e 90, né, é 200, a gente possa ter o merecimento de poder chegar à final.